Você já ouviu alguém falar sobre a diferença entre simples e fácil? Então, o simples não quer dizer que é fácil de ser colocado em execução. Mas, no vídeo de hoje, eu quero trazer para você uma estratégia simples, uma única estratégia, que vai fazer com que você não entre para o grupo ou para a estatística dos fracassados. Apesar de que Conrado Adolfo afirma que as pessoas não fracassam, na verdade, elas desistem dos sonhos. Então, eu vou te trazer uma estratégia muito simples para você ter a motivação adequada para poder caminhar na efetivação dos teus sonhos, para tirar aquele projeto que está empoeirado na gaveta e finalmente começar. Inclusive, a pergunta é: o que você está esperando para transformar o seu sonho em realidade? Dito isto, eu quero dizer para você o seguinte: eu sou Gilmar de Souza, e você? Eu gostaria muito de saber quem é você. Diz para mim quem é você. Escreve aqui nos comentários, me fala em que lugar do território nacional você se encontra no momento em que está consumindo esse vídeo. Eu estou gravando o vídeo de número 68. Ainda há pouco, acabei um pouquinho antes de vir aqui para frente da câmera falar com você, eu fiz a publicação do vídeo de número 67. E eu vou te contar o porquê que eu estou compartilhando com você exatamente esse número. Elton Luiz, ele é o cara que constantemente eu digo aqui que é o presidente da minha Assembleia de Vozes quando o assunto é mentoria em crescimento aqui na plataforma YouTube. Aí de repente você olha para mim e diz: e por que você ainda está com números baixíssimos? Eu tenho consciência disso, mas não será assim para sempre. Vídeo de número 68 sendo executado, sendo gravado nesse exato momento, e eu só estou apenas iniciando a minha caminhada. E eu vou te explicar o porquê que eu estou apenas iniciando. Ah tá, prometi que explicaria para você de o porquê eu estou comemorando ou mencionando o fato de ter publicado o vídeo de número 67. Vamos lá. Elton Luiz, que é o meu mentor para assuntos de conteúdos aqui na plataforma e para esse formato de vídeo. Que formato? Você liga a câmera, senta diante dela e simplesmente vai falando sem roteiro, sem adições e inserts de recursos audiovisuais. É você simplesmente pensando aqui, tete a tete, cara a cara. Elton Luiz, o vídeo dele que viralizou foi o vídeo de número 67. Será que comigo vai rolar? E eu quero te dizer o seguinte: assim como eu me inspirei no que ele falou outro dia, ele disse: acredite, para que você tenha acertos, você precisa encarar as desventuras, os não acertos. Como assim? A vida é constituída, eu não quero te dizer de derrota. Derrotado é aquela pessoa que simplesmente desiste de continuar lutando. Mas, já ouviu aquele verso? Mas se você acha que estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Super Cazuza, eu sou assim como Cazuza, exagerado. Mas o meu objetivo aqui é ajudar ao máximo de pessoas, assim como eu, que teria todos os motivos e mais alguns do mundo para ser um desistente. Eu estou aqui te transferindo de forma prática, que o importante é isso, você vivenciar a realidade. Você precisa ser realista, não significa que você não tenha que ser um sonhador. Eu me considero um grande sonhador, mas apenas sonho ou fé, sem ações, sem atitude, lamento, não vai te levar a lugar algum. Então, antes que você pense que eu estou te enrolando e não vou ao ponto central do nosso bate-papo de hoje, você só vai precisar de uma estratégia, apenas uma, para você
continuar ou permanecer engajado, ou se sentir de fato motivado a transferir ou colocar em efetivação. Eu ia dizer transferir o teu sonho para a realidade, tirar o teu projeto, já falei, ratifico, tirar o projeto da gaveta, quem sabe, projeto empoeirado para transformá-lo em realidade. E eu quero afirmar, e de forma muito crente, muito veemente, de que todos os grandes projetos, todas as grandes realizações nasceram ou nasceu na mente de alguém como uma simples ideia. E essa ideia foi acalentada, foi cultivada, foi cuidada de uma forma e levada tão a sério que posteriormente se tornou um grande projeto e talvez projetos como se vivencia hoje que transformaram o mundo. E eu poderia citar dezenas deles. Foi a ideia de transformar ou de fazer com que, quando ainda existia apenas charrete ou charretes puxadas por cavalos, surgiu na mente de alguém chamado Henry Ford, é isso, cara? Chamado Ford, a ideia de fazer o veículo. E ele começou a fazer o seu experimento com a letra A. E o Ford que deu certo, que finalmente foi efetivado e tornou-se uma realidade, foi o Ford T. Você imagina? A, B, C, D, várias tentativas, até que por fim o Ford T finalmente deu muito certo e talvez eu esteja falando para alguém que tenha um transporte dessa marca, ou independente de ser dessa ou de qualquer outra marca, a ideia surgiu na mente de alguém, ou melhor, esse projeto que praticamente tornou-se o sonho de consumo de todos os brasileiros, talvez não, mas talvez o teu sonho também, surgiu como uma simples ideia na mente de alguém. E eu poderia de verdade continuar citando aqui. Mas eu vou te dizer uma frase aqui que é determinante para a nossa conversa de hoje. O medo de errar. Coloca isso aí, filhão, em caixa alta, tá bom? Em caixa alta. Por favor, não esquece disso. E faz o seguinte, permanece no vídeo até o final, que essa lição aqui você não vai encontrar nem em conteúdo pago. Eu estou te afirmando com muita honestidade, porque é nisso que eu acredito. Talvez outras pessoas já tenham falado, mas não ficou documentado, então eu vou te trazer aqui, portanto, na íntegra. Preste atenção, depois dessa frase, se você acha que vale a pena continuar vendo o vídeo, já aproveita para curtir. Não vai te custar nada, para de ser mesquinho. Aperta aí o dedo ou o botão com essa expressão positiva aí, ó. Isso se chama like, para que entendamos, ou melhor, a plataforma, o algoritmo, bendito algoritmo, entenda que o nosso trabalho está sendo relevante, importante para você aí do outro lado. Então curte, compartilha, comenta, deixa aí a tua impressão a respeito do conteúdo depois da frase. E compartilhando com outras pessoas, assim como você também vai ter um aprendizado que pode inclusive levar para toda uma vida, e talvez isso vai ser o gatilho que precisa ser acionado para que você finalmente sinta que deve parar de ficar protelando o teu sonho. Você não tem a vida inteira pela frente. Leve isso em consideração. O tempo não para, já dizia Cazuza, e eu vou te falar uma coisa. Se tem algumas filosofias que eu levo ao pé da letra, uma delas é essa realidade. Inclusive inquestionável, o tempo não para. Então, quanto mais tempo você leva, e eu vou falar no português bem acessível, enrolando, pensando, com medo de dar início, dar start ao projeto da tua vida, é mais um dia perdido. E aí, menos um dia, e você de repente pode chegar ao final da tua vida cheio de arrependimentos. Então vamos lá? Vamos para a frase. O medo de errar, certo? O medo exacerbado, aquele medo enorme de errar,
vai levar você a cometer exatamente o teu maior erro. E aí, de repente, você disse, agora o cara se enrolou. Então, vamos partir para transferência de mensagem. A mensagem que realmente eu quero te entregar. A ideia por trás dessa frase. Se é que não tenha ficado tão patente, tão claro para você. Caso não tenha ficado, a gente vai tentar, como dizem, por A mais B, provar para você que o medo exacerbado de errar vai levar você a cometer o maior erro. Já ouviu falar de pessoas que têm medo de falar em público? Tem pessoas que têm medo do escuro, outras têm medo do bicho-papão. Exato, tem pessoas adultas que têm medo do escuro. E aí tem gente que tem medo de altura, aerofobia. Tem gente que tem medo de morrer asfixiado, lugar fechado e estreito causam-lhe pavor. E existem pessoas, por exemplo, que... E eu vou te trazer aqui uma frase para que você possa entender exatamente o que eu quero te dizer. Você já viu o filme Desafiando os Gigantes? Eu particularmente gosto de assistir filme pensando em possibilidades de encontrar insights que eu possa trazer para a vida real, uma vez que há quem diga que a vida imita a arte e a arte imita a vida. Partindo dessa premissa, eu sempre vejo filme pensando, quem sabe, que tinha alguma frase, alguma situação é possível, ou se é possível tirar insights para que possamos aplicar no cotidiano. E esse filme Desafiando os Gigantes tem um ponto em que tem um dos personagens que é cadeirante. E ele tem um filho a quem ele gostava, ou que ele gostaria muito de ver jogando futebol americano. Ele é um garoto, vamos falar num português assim, bem nordestino, franzino, né? Essa pessoa, ele não era tanto assim, mas quase raquístico. Abaixo da média na altura, não tinha tanto músculo quanto o jogador de futebol americano às vezes supõe que se precisa ter para que possa, já que o futebol americano é um esporte de contato, então ele era meio que, digamos, fora dos padrões. E aí o pai dele o interrogou por que ele não fazia o teste para entrar no time. E aí ele começou meio que se esquivar, dar desculpas. Aí ele disse, olha, você tem medo do quê? Você não pode estar mais fora do time do que você já está. É aquela máxima que diz assim, o prejuízo ele já vem por default, por definição. Agora temos que correr atrás do lucro. Porque o prejuízo, para você ter prejuízo na vida, é só você ficar parado, sem fazer nada. E aí você já vai estar deixando de ganhar. Isso já constitui-se uma perca, uma perda. Então, sendo assim, veja, eu achei uma frase inteligente. Você não pode estar mais fora do que você já está. Então, fazer o teste só vai te levar para uma condição de ter possibilidades de acerto. Você já imaginou alguém que foi muito apaixonado por alguém e simplesmente não conseguiu namorar essa pessoa? Isso já aconteceu comigo. Eu fui um garoto, quem me vê hoje no meu contato com os clientes realizando vendas diretas, inclusive ontem à tarde, alguém olhou para mim e disse, você é sempre assim? Eu digo, assim como? Expressivo, comunicador, saído, dado, enfim, me trouxe ali alguns adjetivos. Aí a outra pessoa que estava ao lado disse assim, para ele, fazer negócio tem que ser, né? Ele disse, não é porque eu acho que, inclusive foi a fala da pessoa, eu acho que a sua mulher deve morrer do coração. Eu digo, como assim? Se ela for uma pessoa ciumenta, não vai dar certo, né? Eu digo, não, ela ainda bem que é uma pessoa muito calma e entende que a minha forma de se expressar, de conversar, de brincar, faz parte de uma vivência de alguém que precisa criar conexões para então conseguir os objetivos. E no meu caso, fazer vendas diretas. Entenda que o medo, presta atenção. Vamos lá, voltar para que eu não possa te deixar no vácuo, né? De repente você ficou curioso. Quem me vê hoje nesse diálogo no cotidiano,
e realmente eu sou bem expressivo sempre que possível. Eu falo eu uso um volume incrível de palavras, embora falar muito não se constitua ou não faz um bom vendedor, mas sim falar a palavra certa na hora certa para a pessoa certa, isso faz toda a diferença. Mas eu tenho essa característica de brincar, sempre que possível fazer uma piada até comigo mesmo e levar alegria e leveza para as pessoas com quem eu entro em contato. Faço questão de ser sempre uma pessoa agradável no ambiente onde estou inserido. Mas quando eu era jovem, para você ter uma ideia, meu primeiro beijo aconteceu quase aos 17 anos e porque a moça, que era bem, inclusive, mais jovem do que eu, tomou a iniciativa de partir para a ação, porque senão era bem possível que naquela noite eu ainda não iria beijar. E acontece que, posterior a isso, eu desenvolvi uma paixão enorme. Claro, coisa de adolescente, quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra. Eu desenvolvi uma paixão enorme por uma moçula que era de nossa vivência, que fazia parte do nosso ciclo de convivência, de amizade, de colegas de classe, enfim. E era uma paixão muito louca. E lembra, talvez não, mas se você já ouviu alguma vez Roupa Nova, tem uma música que dizia mais ou menos: linda, só você me fascina. E quando o assunto era aquela moça, e essa música acabou sendo a trilha da minha vida. Então eu tinha mas adivinha, essa paixão não me levou a lugar algum. Sabe por quê? Porque jamais, nunca passou pela cabeça dela o quanto eu era apaixonado por ela. Agora, me diz uma coisa. Do que adianta você sentir algo por alguém e não ir até essa pessoa e falar de teu sentimento? Ou tentar transformar esse amor platônico em, de fato, amor real. Você sabe, né, o que quer dizer essa paixão platônica? É aquele tipo de amor que você tem por alguém, mas só tipo à distância, offline. E quem sabe a pessoa até tem um sentimento por você e por você nunca ter falado, não vai também efetivar esse relacionamento. Então, vai levar uma vida simplesmente com medo de errar, entende? A frase é a seguinte: eu tenho medo de errar, medo de que ela faça o quê? Medo de não dar certo? Se você tem medo de não dar certo, o que fazer então para que as coisas deem exatamente certo como você gostaria? Tem que tentar. Tem que encontrar uma forma, usando a criatividade ou a coragem, ou as duas coisas, de ir até lá e falar com uma pessoa. Por exemplo, quando pela primeira vez eu troquei olhares com a minha esposa, eu fiquei aqui com a minha atual esposa, antes apenas alguém que eu tinha visto, não sei se pela primeira vez, pelo menos foi assim que aconteceu. Eu me lembro desse momento em que ela, com os olhões expressivos, e eu brincava, né, quando começamos o relacionamento, chamava ela de minha corujinha, que ela tem os olhos bem expressivos. Tu imagina como é então o nosso filho. Eu tenho olhos expressivos, ela um pouquinho mais. A nossa criança, eu costumo brincar que ele tem 70% do cérebro, da cabeça ocupado pelos olhos, de tão que são expressivos. Mas acontece que quando trocamos olhares pela primeira vez, eu tinha certeza. Aconteceu alguma coisa aí. Não é possível que com dois ou com um par de olhos desse ela não olhou para mim. Foi para mim, sim. E aí eu comecei a ficar pensando a respeito do assunto e criei uma forma, uma desculpa para poder ir até o local de trabalho e encontrar uma maneira de puxar a conversa, puxar assunto, evidentemente. Se eu nunca tivesse feito isso, possivelmente, com medo de não dar certo, entenda que o medo de que as coisas não deem certo pode fazer você a cometer o erro. E o erro não vai dar certo, justamente porque você não tentou. Então faz o seguinte, agora quando se trata do teu projeto. E aí, voltando lá para o filme Desafiando Gigantes, o garoto finalmente, ouvindo o conselho do pai, foi lá e tentou fazer o teste. E para o resumo da ópera é que ele conseguiu, em um momento muito improvável, ou quase improvável, ele conseguiu fazer a diferença
naquele grupo. Então, captou a ideia onde é que eu quero chegar com essa frase de que o medo de errar vai fazer exatamente você cometer o maior erro de sua vida? O maior erro de sua vida é, de repente, não conseguir relacionar-se com a mulher de tua vida. O maior erro de tua vida é não colocar o teu projeto em efetivação. O maior erro de tua vida é não fazer, talvez, a faculdade que você gostaria de fazer, é não iniciar a atividade que você gostaria realmente de realizar, e etc, etc, etc. Entendido?